Olá, gente. Então vamos lá. Na pedagogia relacional, que parte da teoria construtivista e socio-interacionista, nós vemos que essa pedagogia, ela se preocupa, ela considera o desenvolvimento integral do aluno, do educando. É interessante falar disso, porque assim como eu disse na aula anterior, que a nossa concepção de ensino e aprendizagem, ela vem de uma concepção grego-helenística de educação, onde didasco é ensinar e montano é aprender. A concepção de pedagogia relacional, não existe dicotomia entre aprender e ensinar. É uma só coisa. Tá? E a questão aí do desenvolvimento integral do educando, ela já vem de um pensamento hebraico de educação, onde a palavra lamad tem a ver com ensinar e aprender. Quando existe lamad, existe ensino e aprendizagem, porque na concepção hebraica não existe duas palavras para designar esses dois verbos, ensinar e aprender. É uma palavra só, lamad. E olha o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja que Jesus crescia em todos os aspectos. Ele era educado, ele era ensinado em todos os aspectos. Crescer em sabedoria é o crescimento intelectual, crescer em estatura é o crescimento físico, crescer em graça diante de Deus é o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, e diante dos homens é o desenvolvimento social. Então Jesus crescia nessas quatro dimensões, no intelecto, na estatura, na espiritualidade e nas relações com os outros seres humanos. Por isso, gente, que o Paulo Freire, que é um educador de ponta, expoente no Brasil e no mundo, é referência no mundo inteiro, né? O Paulo Freire, ele considera a necessidade de a gente olhar a essência e não a aparência. Tem muita gente que julga o outro pela aparência, né? E não julga pela essência. E cada aluno tem a sua essência. A sua essência, muitas vezes, que se demonstra num ato de indisciplina, mas que tem um drama de vida por trás desse ato. E a gente deve procurar conhecer, então, a essência do aluno. Para a gente conhecer a essência do aluno, a gente tem que se colocar ao lado e ao nível dos alunos. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu fui desenvolver um projeto aqui no município de Londrina, onde eu ia trabalhar com alguns índios da tribo Caigangue. Eu aprendi uma coisa muito importante nesse meu trabalho. Quando você fala com uma criança Caigangue, se você falar em pé com ela, num nível superior, né, ela vai entender que você está dando um bronca nela. Agora, se você quer ter um diálogo com ela, e ela entenda que não é bronca, mas é um conselho, é uma conversa, aí você tem que se abaixar e ficar com o olhar no mesmo nível do olhar dessa criança. Então, significando isso, que a gente tem que também nos colocar no nível do aluno para que a gente possa falar e compreender a linguagem do aluno. Como é que a pedagogia relacional trabalha essas questões de avaliação? Primeiro, trabalha com instrumentos diversificados. Quando existe a prática de pedagogia relacional dentro de uma escola, que eu chamo também de pedagogia construtiva, existem instrumentos diversos para avaliar. Eu não vou avaliar só com prova, eu vou avaliar com seminário, com trabalho em grupo, com apresentação de projetos, com projetos de pesquisa de curta duração. Existe uma outra coisa importante, a retomada dos conteúdos sempre que necessário. Quando o professor identifica, bom, esse conteúdo que eu passei
não atingiu, a maioria dos alunos não atingiu o aprendizado desse conteúdo, então eu vou retomar esse conteúdo. É necessário eu fazer essa retomada de conteúdo. E detalhe, nessa pedagogia, nessa concepção de ensino-aprendizagem relacional, o professor entende que não é só ele que avalia o aluno. Ele avalia o aluno e, ao mesmo tempo, ele está avaliando o seu próprio trabalho. Porque se ele se esforçou pra caramba, mas não conseguiu fazer com que todos aprendessem, significa que ele tem que mudar um pouco a rota. Talvez mudar os recursos didáticos, talvez mudar a metodologia, a forma de abordar um determinado conteúdo, porque, além de avaliar o aluno, ele também está avaliando o seu próprio trabalho. Se o aluno não foi bem, a maioria dos alunos não foram bem, significa que o trabalho do professor também não foi bem. E aí precisa ele corrigir o trajeto. Por isso, ao corrigir o trajeto, ele muda os métodos e as técnicas sempre que for necessário fazer essa mudança. Tá? Então, é assim que nós devemos trabalhar a avaliação na concepção de pedagogia relacional. Daqui a pouquinho eu volto com a aula seguinte.